Questão de número 54. O prestador de serviços eventuais de natureza rural a uma indústria alimentícia sem relação de emprego poderá, por ato volitivo, no mês em que não lhe for paga nem creditada a remuneração, contribuir facultativamente para a Previdência Social. Gente, eu não vou nem enrolar, tá? Eu vou colocar logo o gabarito é verdade, tá? Agora eu vou só explicar para vocês, para ver se vocês têm os mesmos questionamentos que eu. Olha, veja a situação. O enunciado da questão, logo na primeira linha, diz o seguinte: o prestador de serviços eventuais. Eu entendo, por essa narrativa, que a gente está falando do autônomo. E se é autônomo, ele é contribuinte individual obrigatório. Porque é obrigatório, apesar de ser autônomo, ele tem obrigação de contribuir para a Previdência. Aí a questão, no final da sua narrativa, ela diz o seguinte: que no dia ou no mês que ele não vinha a receber nenhuma remuneração, certo? Ou essa não lhe for creditada, ele poderá contribuir facultativamente para a Previdência Social. Eu entendo, gente, que isso não é uma faculdade do contribuinte individual, certo? Eu entendo que não é uma faculdade do contribuinte individual, uma vez que é obrigatório, porque a questão, ela nos induz a erro. Ela diz que no dia que ele não receber, no mês que ele não receber nenhuma remuneração, se ele quiser, né? Já que é facultativamente, se ele quiser, ele poderá contribuir para a Previdência, quando na verdade ele deverá contribuir para a Previdência, porque o contribuinte individual é obrigatória a sua contribuição, diferente do segurado facultativo. Então eu trouxe até aqui para vocês a diferença e os tipos de pessoas, de profissões, né, vamos dizer assim, que se encaixaria como segurado facultativo e o contribuinte individual. Vejamos. Segurado facultativo é aquele cuja filiação ao regime geral de previdência social decorre de ato de sua própria vontade e não por imposição legal por desempenhar uma atividade remunerada. O segurado facultativo, na verdade, não pode exercer atividade remunerada. Exemplos: donas de casa, desempregados, estudantes e assim sucessivamente. Então, se a gente está falando de uma pessoa que presta serviços eventuais e recebe por isso, a gente está falando do contribuinte individual. E se a gente fala de contribuinte individual, a sua contribuição não é facultativa, ela é obrigatória. Certo? Vejamos, olha o que diz aqui. Contribuinte individual é aquele cujo vínculo jurídico decorre do exercício de determinada atividade remunerada, não enquadrada nas demais modalidades de segurado do INSS. Faltou o S aqui, viu, gente? Desculpa aí. Exemplo: pedreiro, corretor, advogado, contador, síndico, né? O síndico remunerado, dentista. Entende? Então, quando a gente está falando de contribuinte individual, apesar dele ser autônomo, não ter um vínculo formal com uma determinada empresa, apesar disso, a sua contribuição é obrigatória. Decorre de um vínculo jurídico e, portanto, precisa sim ter a contribuição. Mas a questão, ela nos induz a erro, porque ele fala de contribuinte individual e ao final diz que pergunta se ele poderá contribuir facultativamente para a Previdência e coloca como certo, como se realmente no mês que ele não vier a ter remuneração, ele poderá optar em contribuir ou não para a Previdência, quando a gente sabe que isso não existe, porque o contribuinte individual, a sua contribuição é obrigatória e mensal, entende?
A meu ver, esse gabaritinho aqui tá errado, mas a banca deu como certo e eu trouxe para vocês. Olha a banca aqui, ó. Foi cobrado em 2010, Banca Sebrasp, né? TRT, Bahia, para analista judiciário, certo? A área de contabilidade. Eu acho que deu muito pano para manga isso aqui. Foi muito comentado. Eu imagino do jeito que os estudantes são cri-cri, não deixa passar, porque eu entendo que essa questão aqui deveria ter sido anulada. A meu ver, o contribuinte individual não é uma faculdade dele contribuir ou não no mês que ele vier a não ter remuneração. Ele obrigatoriamente tem que contribuir todos os meses, diferente do segurado facultativo, tá? Se vocês pensam assim como eu, ou se eu estou redondamente enganada, coloca aí nos comentários o que é que vocês acham dessa questão e me fala aí, porque eu posso estar enganada também, né? Com certeza. Eu quero saber de vocês se meu raciocínio está correto ou não.